A obra começa com alguém falando no espírito da cura, um ser lendário que ressoa com todas as coisas e realiza milagres. Dizem que ela possui uma beleza e um poder incrível, sendo reverenciada como uma deusa pelos humanos. Com tamanha reputação, pode ser que a deusa também consiga curar o Cthulhu. Então, um ser começa a rezar para o espírito da cura, que todos dizem ser capaz de curar todas as doenças do mundo, e implora para que a deidade apareça, jurando que se ela emprestar seu poder, oferecerá um preço justo em troca. Com isso, um círculo mágico é criado. No entanto, um humano aparece no lugar deixando a criatura que estava realizando a invocação em choque, assim como o próprio humano, que não faz ideia do que está acontecendo. A criatura quer saber se ele é a suposta deusa da cura, pensando que os humanos realmente têm padrões de beleza estranhos. Então, ela se aproxima e comenta que mais importante do que a aparência é a habilidade dele, e pede que o humano empreste seu poder. Enquanto isso, ele pensa que finalmente foi de base. O nosso protagonista da vez é um veterinário de 32 anos chamado Kim Ojin. Ele estudou 2 anos de pré-veterinária e 4 anos de faculdade. Após se formar, trabalhou por 3 anos como veterinário assalariado. Depois, finalmente abriu sua própria clínica, mas não tinha clientes. Ele não conseguia dormir por causa das contas. E justo quando o aluguel e os juros dos empréstimos estavam afundando a ponto de considerar se desviver, ele acabou sendo invocado para outro mundo. O prota se pergunta se morreu de ataque cardíaco enquanto tentava dormir, mas conclui que morrer durante o sono não teria sido uma forma ruim de partir. No entanto, ao perceber que está em uma caverna fria cercada de ouro e joias, com um enorme lagarto falante maior que um elefante, ele conclui que definitivamente foi parar no inferno. Então, ele pergunta à criatura o que vai acontecer com ele agora. O dragão explica que ele só precisa tratar seu animal de estimação. Kim pensa que, mesmo depois de ir de base, ainda precisa ser veterinário, e por isso tem certeza de que aquilo deve ser sua punição. Ele também presume que o pet da criatura deve ser um cão infernal de 3 cabeças. O dragão traz o pet e implora ao humano que o ajude. Esse é Cthulhu, um morcego da fruta. O prota imediatamente reconhece que é um morcego e fica muito surpreso. Mas apenas olhando ele consegue perceber que ela não está bem, está magra e parece sem energia. Então, ele entra no modo veterinário, pega o bichinho e quer saber seu nome, há quanto tempo o dragão possui e quando os sintomas começaram. O dragão diz que o nome do pet é Cthulhu, que está cuidando dele há cerca de uma semana e que ter um morcego de estimação virou a tendência do momento. Como ele era o único que não tinha um, pensou em tentar criar também. Ele viu o pequeno na entrada de uma masmorra e o pegou. O protagonista não consegue acreditar no que acabou de ouvir e pensa que esse é o segundo tipo de dono que ele mais odeia, o tipo que pega animais de estimação de forma irresponsável só porque virou moda. No entanto, ele explica que Cthulhu está muito magro e quer saber se o dragão o alimentou corretamente. A criatura responde que não muito, porque o pet quase não come, mas enfatiza que caça animais frescos todos os dias e dá o sangue deles para o pet beber, mas ele nem toca nisso. Kim percebe que o dragão também se encaixa no quinto tipo de dono de pet que ele odeia, o que não pesquisa sobre o animal que adotou. O dragão quer saber se seu pet tem alguma doença grave e o que ele pode fazer. O prota grita com o dragão, explicando que seu animal é um morcego frugívoro e não consegue beber sangue. O dragão diz que os outros dragões falaram que alimentavam os deles com sangue. Então, ele diz que o morceguinho só pode comer frutas e pergunta se o dragão deixou seu pet passar fome durante uma semana inteira ao oferecer sangue que ele nem conseguia beber. A criatura tenta argumentar que é a primeira vez que cria um morcego. O prota diz que é exatamente por isso que o dragão deveria ter pesquisado antes, porque, se vai cuidar de um ser vivo, deveria ao menos ter esse nível mínimo de responsabilidade. Em seguida, pergunta o que diabos acontece com a temperatura daquele lugar, porque está tão frio. O dragão explica que isso acontece porque ele pertence a uma espécie de gelo. O prota acrescenta que, nesse caso, ele nem deveria criar pet se não consegue fornecer o ambiente adequado. A criatura pensa que isso era esperado, o lendário espírito da cura realmente o esmagou com sua presença. O dragão pensa em dizer ao humano como ele ousa ser tão arrogante diante de um dragão, mas sabe que não há como rebater. E olhando para Cthulhu, ele se pergunta o que foi que fez, já que alguém que afirma amar a natureza deveria saber que, não importa quão pequena seja, a criatura diante dele ainda é uma vida e que, como o espírito da cura disse, ele deveria ter assumido a responsabilidade. Então, ele pega Cthulhu e diz que, por causa de seu egoísmo e ignorância, o fez sofrer. Ele pede desculpas e afirma que vai preparar frutas frescas para ele agora mesmo e depois o devolverá para o lugar de onde veio. O dragão agradece ao morceguinho e deixa claro que a felicidade de seu pet é mais importante do que sua ganância. O prota ouve tudo isso e pensa que o inferno é mais razoável do que imaginava. Então, o dragão agradece ao Kim por lhe dar aquele enorme choque de realidade. Como prometido, diz que pagará o preço por usar seu poder. O prota pede que, em sua próxima vida, deixe-no nascer como um príncipe árabe rico em petróleo ou reencarnar como herdeiro de um vilão absurdamente rico. O dragão quer saber que diabos isso significa e se é algum idioma do reino espiritual.
O protagonista fica confuso e se pergunta o que exatamente é o espírito da cura que o dragão continua mencionando. Então, o dragão oferece um item e diz que lhe concederá um artefato mágico imbuído com seu poder divino, e que, com ele, o protagonista poderá criar o que quiser. Porém, avisa que, se tiver más intenções, não conseguirá usar o objeto. Enquanto o protagonista está em choque, sem entender o que está acontecendo, o dragão agradece mais uma vez. Depois, pede para que ele retorne em segurança. Então, algo começa a acontecer ao redor do protagonista, e ele se pergunta se aquilo é realmente a vida após a morte, até perceber que está vivendo algo que só acontece em mangás. Com isso, ele começa a gritar, pedindo para o dragão esperar e dizendo que, se seu desejo é voltar à vida, então que o envie de volta para os primeiros dias do Bitcoin. Mas já é tarde demais, e ele é enviado de volta. O dragão diz que agora vai pegar frutas para seu pet. Em algum lugar, o prota surge em cima do círculo mágico. Ele lamenta ter perdido a oportunidade única da vida, já que poderia ter pedido ao dragão aquele terreno dourado em um certo lugar do Japão e também deveria ter pedido para as ações da terra dispararem novamente. Ele deveria ter treinado para fazer desejos mais rápido, porque tudo que ganhou por ter sido invocado foi um colar amaldiçoado. Ele se pergunta se ele realmente está imbuído com o poder divino do dragão e o que fará com aquilo, já que o dragão nem explicou como usar. Nesse momento, um homem aparece querendo saber o que ele está fazendo bloqueando o caminho. Então, empurra o prota para o lado e deixa claro que ele deveria sair da frente. O Kim fica confuso com isso, mas ouve um barulho e se surpreende ao ver várias pessoas na rua vendendo todos os tipos de coisas. Um homem esbarra nele e manda que saia do caminho. Ele percebe que o esbarrão foi real. Então, ele se pergunta se reencarnou ou se aquilo pode ser possessão. Mas rapidamente se lembra de que o dragão disse que o enviaria de volta para casa. Naquele momento, uma garota linda chama o prota e pede para que ele compre algumas frutas docinhas. Ele pergunta onde exatamente ele está. Ela pensa que ele está perdido, porque, julgando pelas roupas dele, que são bem estranhas, imagina que ele seja um viajante. Aquela é a região de Belmore, ao sul do domínio do Barão Doyle, mas enfatiza que não há muito o que ver por ali, embora as pousadas e lojas fiquem todas alinhadas, então os viajantes sempre passam por lá. Por isso, ela quer saber de onde ele veio. Kim fica pensando que o dragão estragou tudo, mas responde que vem de um lugar muito distante. Ela responde que ele deve ser de alguma vila no fim do mundo. Mas, no momento em que diz isso, várias caixas de maçãs caem no chão e uma criatura começa a devorar várias cenouras de uma vez. É um coelho gigante de orelhas caídas chamado Elizabeth, que come demais quando está estressado. As pessoas começam a fugir. O prota se pergunta se é realmente normal ter monstros andando por aí daquele jeito. A garota pergunta do que ele está falando, mas diz que a criatura diante deles é o coelhinho de estimação do Lord Belmore. Então, sugere que ele também corra enquanto ainda pode. Ele se vira ao ouvir gritos. Uma criança está no chão chorando pela mãe perto da enorme criatura, que abre sua gigantesca boca para tentar devorar a garotinha. Kim fica preocupado e se pergunta como diabos aquilo pode ser apenas um coelho. Ele sai correndo pensando que nunca ouviu falar de alguém morrer por uma mordida de coelho. Quando a criatura está prestes a morder a criança, o prota chega bem a tempo e a salva. Ele pergunta se ela está bem. Mas Elizabeth vai atrás deles. Ele fica pensando que vai morrer e que não deveria ter se metido nisso. Então, ele fecha os olhos e pensa que a culpa não é dele, e sim do dono do coelho. Depois começa a pensar que, se alguém vai andar por aí com um animal gigante, pelo menos deveria colocar uma maldita coleira nele. Naquele momento, o colar que ele recebeu do dragão começa a brilhar. Uma energia vai em direção à criatura, que fica muito assustada. A energia começa a envolver o coelho, formando uma coleira. O prota tenta entender o que está acontecendo e percebe que conseguiu parar a criatura gigante. As pessoas escondidas veem isso e começam a se perguntar se o protagonista é algum tipo de mago, já que conseguiu domar o coelho gigante. Uma garotinha pergunta à irmã se ele é algum tipo de feiticeiro. Ela responde que pensava que ele era apenas um viajante comum. O prota ainda está tentando entender o que está acontecendo, já que ele apenas pensou em algo e aquilo acabou acontecendo. Então, um homem aparece correndo e gritando preocupado com seu coelhinho. Ele olha para seus servos e comenta que eles não conseguiram capturar seu pet. Por causa disso, o salário de todos será reduzido. Depois, ele se anima e chama seu animal para mais um passeio. Mas logo fica chocado ao ver que o coelho está preso e imediatamente quer saber quem amarrou sua amada Elizabeth. Então, ele se vira furioso ao ver o protagonista segurando-a, e pergunta o que ele pensa que está fazendo com o bebê dele. Kim pede desculpas por prendê-la sem permissão, mas aponta que alguém quase morreu. O rechonchudo diz que não há como seu coelhinho fazer algo assim, mandando o protagonista soltá-la e se afastar. O prota fica furioso e diz ao dono que, se ele tem tanta certeza disso, então por que não enfia a cabeça na boca dela? Esse é um dos tipos de donos que ele mais odeia, aqueles que nunca admitem que seus pets podem fazer algo errado. Então, ele pergunta se o cara tem ideia da força da mordida de um coelho. Diz que ela poderia esmagar o crânio mole dele como uma batata cozida.
O homem fica assustado e pergunta o que significa aquele olhar insolente e se ele quer ir de base. Assistindo à discussão, a garotinha pergunta à irmã por que seu coração está batendo tão rápido e que sensação é aquela. Ela responde que isso se chama satisfação. As duas estão gostando de ver como o gordão está sendo tratado. O Kim olha mais de perto para a criatura e percebe algumas cicatrizes de machucados. Então, tenta se controlar, dizendo a si mesmo que é um adulto civilizado e conseguirá manter a calma. Em seguida, ele diz ao dono que, de qualquer forma, julgando pelo formato das orelhas dela, parece ser um coelho de orelhas caídas, mas coelhos domésticos não saem para passear, e mesmo que saíssem, não deveria ser em um lugar lotado como aquele. Coelhos são animais territoriais e ficam extremamente estressados em ambientes desconhecidos, então pergunta se ela demonstrou sinais de automutilação ou comportamento agressivo. O botijão diz que, ultimamente, ela vem arrancando muito do próprio pelo sozinha, e pergunta como quem sabe disso. O prota enfatiza que esse é um dos comportamentos comuns quando eles estão estressados e que, se continuar assim, ela pode ficar seriamente doente ou ter sua vida drasticamente reduzida. O cara pergunta se sua Elizabeth poderia mesmo ir de base. Kim deixa claro que, se ele não gosta dessa ideia, então deveria parar com aqueles passeios insanos. O barão quer saber como ela fará exercícios. O prota responde que isso é perfeitamente possível até mesmo dentro de casa. Então, ele olha para Elizabeth e diz que sabe que o homem realmente ama seu animal de estimação, mas enfatiza que coelhos são animais extremamente sensíveis e mimá-los não é o suficiente. O que importa é o cuidado adequado, com conhecimento e atenção. O gordinho diz que parece que o prota realmente ama coelhos. E diz que as pessoas sempre o menosprezam, alegando que apenas damas nobres criam coelhos, e que nunca imaginou conhecer um entusiasta de coelhos tão dedicado. Por isso, pergunta se ele trabalha com isso. Kim responde que é mais ou menos isso que ele faz. O gordinho pede para o mordomo cuidar de tudo que trouxe. Enquanto o mordomo entrega a bolsa, o cara diz que não é muita coisa, mas espera que o protagonista aceite, e afirma que ficaria grato se Kim pudesse olhar Elizabeth de vez em quando. Então, ele grita que sente muito e que não sabia que estava sendo tão difícil para ela. O prota pensa que definitivamente aquele não é o tipo de lugar que quer visitar com frequência. As pessoas que estavam escondidas correm até ele assim que o barão foi embora, e agradecem por fazê-lo sair de maneira tão impressionante. Eles estavam constantemente sofrendo por causa daquele coelho. A garota linda se aproxima dele e diz que, graças a ele, finalmente poderão trabalhar em paz. E pergunta se ele gosta de maçãs, porque vai lhe dar um enorme desconto. Ele responde que acabou de ser transportado para aquele lugar e não tem dinheiro algum. Ela quer saber por que ele está tão preocupado. O barão acabou de enchê-lo de dinheiro. Ele pode ser um pouco irritante, mas, se há uma coisa que ele tem, é muito dinheiro. Kim pega algumas moedas da bolsa, morde uma delas e conclui que realmente é ouro. Pessoal, passando para avisar que eu pretendo narrar com a minha própria voz, mas para isso preciso da ajuda de vocês. Então já deixem o like e se inscreva no canal. Tamo junto. A garota diz a ele que aquilo que acabou de colocar na boca é uma moeda de ouro. Só porque algo brilha não significa que ele deva colocá-lo na boca. O prota se pergunta se existe alguma forma de levar as moedas para o seu mundo. Então, pergunta quanto custaria um espaço comercial naquele lugar. A garota quer saber por que os olhos dele estão brilhando daquele jeito. Então, o protagonista tem uma ideia e diz que vai abrir uma segunda filial ali mesmo. Com o dinheiro que ganhar, pagará a dívida da primeira filial no mundo real. Algum tempo depois, Kim agradece a todos por estarem ali e diz que acha que todos os candidatos esperados chegaram. E comenta que espera que um deles seja o escolhido. Então, pergunta se podem começar o jogo de vida ou morte. Trata-se da entrevista de emprego para a equipe da clínica veterinária de Kim Ojin. Alguns dias antes, o Kim foi até o barão e disse que queria abrir uma clínica veterinária. O gordinho perguntou se ele realmente pretendia se estabelecer ali e do que precisaria. Depois o barão mostrou uma casa e disse que agora ela era dele. Kim pensou que, no fim das contas, o mais importante da vida eram os contatos. Com isso, a abertura de sua filial foi bem sucedida. Enquanto limpava o local, ele percebeu que havia muitas coisas relacionadas a coelhos, mas não se importou, já que tinha conseguido lugar de graça. Então, agora que tinha uma loja, tudo o que precisava era fazer o negócio crescer. No entanto, ele não entendia muito sobre aquele lugar, especialmente sobre o dragão que havia conhecido, e por causa disso, precisaria encontrá-lo para voltar ao mundo real, já que o dragão havia dito que o mandaria de volta, mas acabou largando ali. Ele começou a espalhar avisos dizendo que precisava de alguém que conhecesse bem a região e tivesse conhecimento em medicina animal. E assim, voltando ao tempo presente, o primeiro entrevistado se apresenta como Thomas, nascido de um pai rígido e uma mãe gentil. Por isso, treinou tanto seu corpo quanto seu caráter. O prota pensa que ele não tem personalidade alguma. O segundo entrevistado diz que seu nome é Philip e que sua família trabalha com animais há gerações. Kim quer saber exatamente com o que sua família trabalha. Philip tira um cutelo e diz que eles administram um açougue e que lida com animais desde criança. Ninguém na região maneja uma faca melhor do que ele.
Kim avalia o segundo candidato e pensa que precisa tomar muito cuidado com quem contrata, porque existem malucos demais naquele mundo. Assim que vê o terceiro candidato, julgando pela cara dele, provavelmente já levou alguém de arrasta. Ainda assim, pensa que não pode julgar ninguém pela aparência. Ele pergunta ao terceiro candidato por que se candidatou ao trabalho. O cara começa a gritar perguntando se o protagonista é o famoso mago. Ele o procurou por toda parte e implora para ser usado como capanga. O prota decide que, de agora em diante, definitivamente vai julgar as pessoas pela aparência. O maluco começa a se aproximar e o prota quer saber o que aquele cara está fazendo. Nesse momento, alguém chama o Kim de diretor e pergunta quando será a sua vez. Enquanto Kim tenta impedir que o louco faça alguma coisa, ele quer saber se aquela pessoa realmente acha que é uma boa hora para perguntar isso. A pessoa pergunta se deve limpar a bagunça. E o prota responde que sim. Então, a pessoa desfere um soco no maluco, arremessando com força contra a parede. A coisinha fofa se apresenta como Selena, uma especialista em animais e também realiza procedimentos básicos. Ela acredita que tem experiência suficiente para o cargo. E o prota na mesma hora dá uma nota sem dizendo que ela está contratada. Ele pensa que foi assim que uma técnica veterinária foi contratada em sua clínica afiliada em outro mundo. No dia seguinte, Kim está pensando no sol quente no novo ambiente acolhedor, mas percebe que já está tarde e não há sinal de sua nova funcionária. Ele admite que a contratou por impulso e se pergunta onde deveria colocar um novo anúncio de emprego. Então alguém bate a porta e ele pensa que ela finalmente chegou. Ao abrir a porta pergunta se ela teve um bom almoço, mas na verdade era um homem que diz que ainda não comeu e pergunta se deveria ter comido. O prota quer saber quem é o sujeito. Depois que entram, o Kim pergunta se ele prefere água ou chá. O homem responde que prefere chá. Enquanto prepara, o prota pensa que finalmente chegou o primeiro cliente da nova filial. Esse é o primeiro passo para quitar sua dívida no mundo real. Desta vez vai dar certo, porque já analisou todos os erros da primeira clínica. Nos tempos de sua primeira clínica, depois de explicar que a lesão na pata dianteira do cachorro havia sido tratada, ele enfatizou que o filhote parecia ter acúmulo de tártaro e que o dono precisaria escovar os dentes dele com frequência. O dono do cachorro estava com preguiça de fazer isso. O Kim perguntou por que o dono sequer se importa com o cachorro. Melhor deixar o tártaro acumular, a gengiva inchar e os dentes caírem. Ele deveria parar de comer também, já que dá tanto trabalho. Depois disso, ele viu uma avaliação da sua clínica online com muitas pessoas dizendo que o dono era maluco e não sabia falar com as pessoas. Ao se lembrar disso, percebeu que naquela época não controlava seu temperamento e que sua boca foi sua ruína. Mas agora planeja conquistar as pessoas no carisma e na carteira. Ele pergunta ao homem onde está o pet. O cara mostra o animal, diz que seu nome é Pojak e que ele é um lagarto. Kim pensa que, depois daquele coelho gigante, já sabia que todos os animais daquele mundo fossem malucos, mas, felizmente, o que está vendo parece apenas um lagarto normal. Então ele tenta se controlar ao perceber. O cara grita dizendo que é mais legal carregar seu pet no bolso, o que deixa Kim furioso. Sua consciência implora para que ele não reaja e apenas foque no trabalho. O cliente quer saber por que o veterinário está apertando a mesa daquele jeito. Depois de se acalmar, ele pergunta por que o dono trouxe Pojak e se ele está doente. O sujeito diz que é porque seu pet parece muito fraco e também sensível ao frio. Kim explica que isso é normal em lagartos. O cliente também diz que, quando segurou a cauda do lagarto, ela caiu. Kim se segura mais uma vez e diz que isso também é normal. O cliente diz que vai confiar nele e pede para que o veterinário deixe seu pet saudável. Kim, vendo a forma como o cliente está pedindo, se lembra do dragão, porque era exatamente o mesmo tom. Então pensa que o verdadeiro problema não é o animal, e sim o dono. Mesmo assim, como não confia no dono, acha melhor fazer uma bateria de exames. Depois de pegar Pojak, percebe algo estranho na pele da criatura. Ele comenta que parece que Pojak tem desecdise, uma condição em que o processo de troca de pele não ocorre corretamente. O cliente pede para o prota tomar muito cuidado ao tocar nele, já que Pojak é um pouco agressivo por ter sido pego na rua. Enquanto Kim toca a pele da criatura, ela começa a ficar irritada. Então ela enche a boca com alguma coisa, o que deixa o protagonista bastante confuso. Naquele momento, Pojak abre a boca e uma poderosa bola de fogo aparece. Rapidamente, Selena agarra o Kim e o puxa para fora do caminho da bola de fogo. Ela comenta que ele quase levou um jato de fogo de uma salamandra direto na cara e ela quase perdeu o chefe logo no primeiro dia. No entanto, Kim acaba fincado na parede e pensa que talvez tivesse sido melhor ser atingido pela bola de fogo. Depois disso, Kim conclui que não pode examinar Pojak com as mãos nuas. Enquanto o protagonista quer saber se existe algo como roupas à prova de fogo por ali, Selena pergunta ao dono onde ele conseguiu aquela salamandra. O cara diz que a encontrou na montanha e que foi amor à primeira vista, mas quer saber se talvez ela esteja com ciúmes. Ela responde que não, mas quer saber se não é ilegal capturar salamandras daquele lugar, já que elas são selvagens demais para serem mantidas em casa e seus números já estão baixos devido à caça ilegal. Então, o cara pergunta se isso significa que não pode ficar com Pojak.
Selena responde que, infelizmente não, porque é ilegal. No entanto, pede para o dono não se preocupar. Se disserem que estão apenas tratando Pojak temporariamente, as pessoas provavelmente deixarão passar, desde que ele seja devolvido à natureza após o tratamento. Naquele momento, o homem começa a chorar e diz que nunca vai abandonar Pojak. Então sai correndo. Kim quer saber o que há de errado com aquele dono. Selena imagina que talvez ele tenha decidido ir embora. O prota diz que eles nem sequer começaram o tratamento do animal. Então quer saber para onde o dono pensa que está indo e por que ela ficou apenas assistindo. Por isso, ordena que Selena vá atrás dele imediatamente. Ela acha estranho, mas responde que sim. Enquanto isso, na cidade, a garota está toda feliz, já que sabe que o coelho do Lorde não está por perto e a vida se tornou muito mais agradável. Ela pensa que, enquanto a criatura estiver ocupada brincando com o Lorde, não há chance de a barraca ser destruída tão cedo. Até que ela vê várias pessoas correndo. Selena e o Kim estão perseguindo o dono de Pojak. Eles passam pela barraca de frutas e o prota já está completamente exausto, implorando para que o cara pare. A garota percebe que é o mesmo sujeito de antes. E diz que não vai se envolver. O homem se pergunta por que está sendo perseguido e se eles estão com ciúmes do seu pet. Então diz para o Pojak não se preocupar, aquilo também é uma provação para os dois, mas deixa claro que ninguém vai separá-los. Kim continua gritando que a salamandra precisa trocar de pele e que o dono deveria parar de correr. A perseguição continua por toda a cidade até que o prota para, e comenta que aquele dono irresponsável é realmente rápido. Ela enfatiza que seu chefe precisa se exercitar mais e pergunta se a salamandra realmente não conseguiu trocar de pele. Ele responde que sim e explica que, além disso, ela já possui 2 ou 3 camadas de pele acumuladas umas sobre as outras. Por isso, precisam removê-las o mais rápido possível. Selena fica séria e diz que eles precisam encontrar o dono imediatamente. Kim pergunta por que ela parece tão preocupada. Ela explica que, quando uma salamandra não consegue trocar de pele, o fogo começa a se acumular dentro dela. E quando esse fogo atinge um nível insuportável, isso leva a uma fúria incontrolável. A fúria de uma salamandra é extremamente perigosa e pode até destruir toda a região. O prota diz que precisam encontrá-la rapidamente para evitar um desastre ainda maior. Enquanto isso, o homem pensa que ali tudo parece tranquilo, e que aqueles malucos provavelmente não seguirão até lá. Ele coloca Pojak sobre uma mesa e diz que agora estão seguros. Ele precisa comemorar aquele momento com uma bela canção. Mas, enquanto fala sem parar, não percebe que sua salamandra está acumulando uma bola de fogo, que cresce a cada segundo até começar a emitir um brilho intenso que finalmente chama sua atenção. Ele se vira e de repente, uma explosão acontece. Quando a poeira baixa, ele vê um incêndio e se pergunta o que acabou de acontecer. Ao ver seu pet, pergunta se foi ele quem causou tudo aquilo. E se seu animal está zangado com ele, mas diz que, mesmo assim, não pode sair incendiando tudo. Quando estende a mão em direção à criatura, ela se sente ameaçada novamente e rapidamente prepara outra explosão de fogo. Assim que Pojak dispara o ataque, o homem pensa que seu pet não pode estar fazendo aquilo, afinal, eles são uma família. Mas, naquele exato instante, Selena aparece e puxa o trouxa para fora do caminho. Ao mesmo tempo, o protagonista corre e agarra Pojak, que continua liberando um calor intenso. Kim pergunta à sua assistente se a fúria da criatura é direcionada às pessoas. Ela explica que Pojak perdeu completamente a razão e enfatiza que, se deixarem a situação como está, o fogo só ficará cada vez mais forte. Por isso, eles precisam acalmá-lo o mais rápido possível. Kim começa a sacudir Pojak tentando descobrir como poderia acalmá-lo. E, justamente quando a pequena criatura se prepara para lançar outro ataque, o prota pensa que tudo seria muito mais fácil se eles tivessem um extintor de incêndio. Nesse momento, o colar começa a brilhar e, de repente, um extintor aparece em sua mão. Ele fica surpreso, mas não perde tempo e dispara o extintor diretamente no rosto da criatura. Pojak fica confuso, mas o prota borrifa mais uma vez. O colar que recebeu realmente é incrivelmente útil. Depois de apagar as chamas, Selena comenta que parece que conseguiram acalmar a situação e pergunta ao dono de Pojak se ele está bem. O homem diz que, ao descobrir que tudo aquilo foi causado pela fúria do seu pet, isso significa que Pojak não o odeia. Afinal, ele o teria atacado intencionalmente. Assim que Pojak trocar de pele, tudo ficará bem e que, a partir de agora, poderá cuidar melhor dele. Kim não consegue acreditar no que está ouvindo e se pergunta se o dono está falando sério. Ele pergunta se aquilo é realmente tudo o que ele tem a dizer depois de tudo o que aconteceu. O trouxa responde que sim e diz ao Kim para não se preocupar, pois seus sentimentos por Pojak não mudaram e a casa pode ser reconstruída. O prota grita, explicando que foi justamente por causa da irresponsabilidade do dono, que se recusou a ouvir alguém que entendia do assunto, que sua casa foi destruída pelo fogo. A casa dos vizinhos também poderia ter incendiado e que pessoas poderiam ter se ferido. Ele pergunta se tudo realmente terminou bem apenas porque o dono saiu ileso. O homem explica que foi por isso que disse que passaria a cuidar melhor de Pojak dali em diante.
Kim respira fundo e tenta se controlar para não explodir de raiva. Em seguida, deixa claro que ele não deveria criar animais selvagens de forma irresponsável, pois eles possuem seu próprio habitat natural. Além disso, capturar um animal apenas porque ele parece fofo, sem sequer compreender seus hábitos, necessidades e comportamento, não pode ser chamado de amor verdadeiro e pergunta se caso Bojack entre em fúria novamente, o dono realmente acredita que conseguirá lidar com a criatura sozinho. O homem fica abalado e não consegue responder. O prota também afirma que a vida não pode ser sustentada apenas por afeto. Um tempo depois, Kim observa Bojack e comenta, impressionado, que agora, depois de trocar de pele, ele parece muito mais saudável. Selena concorda e diz que a aparência da criatura realmente melhorou bastante. No entanto, os dois começam a se perguntar como ela conseguiu crescer tanto em tão pouco tempo. Kim quer saber como um corpo tão grande cabia dentro daquela pele antiga. Selena responde que esse é um dos mistérios da natureza. Enquanto isso, o dono está bastante abatido, pensando em quanto seu pet cresceu e que provavelmente já não precisa mais dele. Seu companheiro está retornando à vasta natureza que pode acolher sua existência. Ele chama seu pequeno amigo, dizendo que espera que seja feliz e que está deixando partir porque o ama. Enquanto o homem continua seu discurso dramático, o Kim implora para que ele pare com aquilo, antes que acabe interferindo nos instintos naturais da criatura. Com isso, Bojack sai correndo pela floresta e seu antigo dono grita atrás dele. O homem fica se perguntando como seu pet conseguiu ir embora sem nem sequer se despedir. Selena tenta consolá-lo e diz para relaxar, pois salamandras não entendem o conceito de propriedade ou de dono. Provavelmente, Bojack sempre o enxergou apenas como alguém que trazia comida. O homem pergunta se aquilo deveria ser algum tipo de consolo. Mas nenhum deles percebe alguém se aproximando. É o próprio Bojack. A salamandra abre a boca e começa a formar uma enorme bola de fogo. Quando eles olham, a criatura transforma seu ataque em fogos de artifício, surpreendendo a todos. O homem fica emocionado com a despedida e diz que Bojack realmente é incrível. Mais tarde, de volta à cidade, ele começa a tocar uma música dedicada ao prota, com uma participação especial do coral infantil. Aparentemente o nome desse trouxa é Roisha e ele continua a canção acompanhado por outro convidado especial, o artista Jembe Cabeça de Espuma. Selena comenta que ele é um bardo muito famoso na região. O Kim se pergunta se aquele sujeito é mesmo um bardo. No entanto, ele percebe várias pessoas ao redor dizendo que ele é o mago da música mencionado na canção do bardo. Então ele tem uma ideia que acredita poder render muito dinheiro. Alguns dias após o lançamento da música, várias pessoas estão batendo à porta da clínica veterinária querendo saber a que horas ela abrirá. Selena pergunta se pode se demitir. Eles estão vivendo um crescimento sem precedentes. Mesmo depois de várias horas de consultas, ainda há pessoas esperando do lado de fora. Lá dentro Kim diz que o exame terminou e pede à cliente que volte na semana que vem para uma consulta de acompanhamento. Selena comenta que, antes da próxima semana chegar, provavelmente estará preparando sua certidão de óbito. O Kim continua repetindo que precisa ganhar o máximo de dinheiro possível enquanto ainda pode. Já faz um mês desde que chegou àquele mundo e graças ao Lorde, sua segunda filial se tornou um enorme sucesso. Nos primeiros dias, ele também teve dificuldades por causa da quantidade absurda de clientes, mas depois de ver quanto dinheiro ganhava em um único dia, passou a chamar o próximo cliente mesmo após o horário de fechamento da clínica. Por causa disso, uma das coisas que aprendeu naquele mundo enquanto tratava seus pacientes é que, mesmo ali, os melhores amigos dos humanos continuam sendo cães e gatos, apenas algumas raças são um pouco diferentes. Ele massageia o ombro, se alonga e comenta que está realmente cansado. Mas Selena diz que ainda resta o último cliente do dia. O prota pergunta que tipo de animal será desta vez. Ela responde que é um chama e explica que originalmente era um cão de caça, mas que recentemente se tornou popular como animal de estimação. Mesmo sendo extremamente agressivo com qualquer pessoa que não seja seu dono, e possui a maior taxa de abandono entre os animais da região. O prota gostaria que todas as pessoas que criam animais apenas para seguir modas desaparecessem. Selena continua explicando que um chama adulto pode atingir a altura do tronco de um ser humano e que suas garras e dentes são afiados o suficiente para perfurar a pele de um javali. Por isso, seu chefe deve tomar cuidado. Quando o cliente entra, ele pensa que, só pela descrição, já parece uma raça extremamente feroz. Assim que o dono abre a gaiola, o filhote de Shaman chamado Chuchu, conhecido por sua lealdade extrema, sai babando. Selena comenta que esqueceu de mencionar que o cachorro tem apenas 2 meses de idade. O cliente diz que, desde o dia anterior, o filhote está mancando e quer saber se ele pode estar machucado. O prota se pergunta onde exatamente estão as pernas do filhote. Ele pega o animal e pensa que, aos 2 meses, as articulações já deveriam estar bem desenvolvidas. Então percebe um pequeno espinho preso em uma de suas patinhas. Ao removê-lo, explica que um espinho estava encravado na pata e que agora o filhote deve ficar bem. Basta apenas desinfetar o local. Logo depois, o pequeno cachorro fica extremamente animado e começa a pular para todos os lados. Ele pensa que o doguinho parece mais uma bola de lã do que um cão,
mas fica feliz ao vê-lo tão animado. Selena percebe a reação. Depois que o cliente sai, Kim diz que finalmente acabou. Selena comenta que ele parecia bastante feliz. Ela quer saber se ele estava feliz porque o filhote era fofo ou porque o trabalho havia sido concluído. É surpreendente vê-lo sorrir quando o dinheiro não é o principal motivo. Ele diz que, pelo menos naquele dia, não houve nenhum animal gravemente doente. E a parte mais difícil de ser veterinário é ter de lidar constantemente com animais sofrendo. Quando você realmente ama os animais, o carinho que sente por eles acaba se tornando um peso emocional. Quando descobriu que alguns donos se aproveitavam da situação, pedindo para os animais ficarem mais tempo internados apenas para prolongar suas férias, começou a perder a paciência e a ser mais agressivo com os proprietários. Ele diz que é melhor fecharem a clínica e terminarem a limpeza logo. Selena comenta que já está escurecendo e o Prota responde que isso aconteceu porque tiveram muitos clientes. Se ela quiser ir para casa, pode ir, já que o sol logo irá se pôr. Então ele percebe alguém do lado de fora com uma expressão desesperada. O homem está gritando pelo Kim e implorando por ajuda. Kim pergunta se Selena também sabe realizar exorcismos. Ela responde que talvez ataques físicos funcionem. O homem abre a janela de repente, assustando o protagonista, então o agarra e sai correndo com ele. Selena apenas observa incapaz de acreditar no que acabou de acontecer. Depois que o homem leva Kim para outro lugar, continua se desculpando e diz que não imaginava que ele não teria força para subir uma pequena montanha. O Prota pergunta quem diabos ele é. O cara se apresenta como Savin, um funcionário público responsável pela administração do território. Ele começa a bater a cabeça no chão enquanto explica que apareceu daquela forma porque ouviu dizer que Kim conseguiu até mesmo acalmar o famoso coelho do Lorde. Por isso, quer saber se o Kim poderia capturar um cachorro perdido nesse momento. Selena, que parece só ter essa roupa, responde que eles não são uma organização de resgate animal. O Prota concorda e enfatiza que um veterinário é alguém que trata animais, não alguém que sai capturando-os. Savin diz que não tem mais ninguém a quem recorrer e que está ficando sem tempo. Há cerca de 2 meses atrás, o cachorro em questão passou a viver na encosta da montanha. O problema é que justamente naquele local eles planejam construir uma estrada. Eles tentaram capturá-lo por conta própria, mas o animal é rápido demais. E, além disso, a obra começará em 2 dias. O Prota pergunta o que acontecerá se eles não conseguirem capturar o cachorro. O cara responde que o exército será enviado ao local e que se o resgate for impossível, eliminarão o cão na mesma hora. Ao ouvir isso, o protagonista fica chocado. Savin implora por ajuda mais uma vez e Kim fica em silêncio, mas ainda assim quer saber onde o cachorro está. Ele ressalta que nunca trabalhou capturando animais, então precisa ao menos ver o cão para entender a situação. O homem diz que o cachorro está um pouco mais adiante. Enquanto se levanta, o protagonista esclarece que ainda não concordou em fazer nada, mas que, por enquanto, apenas dará uma olhada. Enquanto isso, Selena pensa que seu chefe definitivamente vai acabar aceitando o trabalho. Ele aponta para frente e diz que o cachorro está naquela direção e por algum motivo desconhecido, nunca deixou aquela área. Quando chegam ao local, tanto Kim quanto Selena ficam surpresos. Ele pergunta se aquele cachorro é um chama. Ela responde que já havia mencionado que se trata de uma raça popular, frequentemente adotada por muitas pessoas. Mas também é uma das raças que mais acabam sendo abandonadas. Kim pensa que julgando por sua condição física, parece que não se alimenta adequadamente há muito tempo. Eles ouvem um som estranho vindo da floresta e ficam imaginando o que poderia ser. O Prota dá um passo à frente, o que deixa o cachorro irritado e o faz avançar contra ele. Selena agarra Kim e Savin e salta para longe, dizendo que aquilo é perigoso e que eles precisam prestar mais atenção. Ele grita que virar as costas para um cachorro irritado é ainda pior e ela pergunta se ele preferiria ser mordido. Kim responde que, se continuarem fugindo do cachorro, ele ficará ainda mais agitado e continuará perseguindo-os. Mas então os 3 ficam confusos ao perceber que o cachorro não está mais correndo atrás deles. Kim pergunta a Selena se ela não havia dito que era uma raça de caça. Ele não iria parar uma perseguição daquela forma nem daquela distância. O cachorro retorna ao mesmo lugar onde estava antes. Kim percebe isso e fica intrigado. Selena diz que não faz ideia do que o animal está pensando. Savin explica que o cachorro sempre afasta as pessoas daquela maneira, e é justamente por isso que as reclamações dos moradores da região não são brincadeira. Kim começa a refletir sobre o assunto até que algo lhe vem à mente. Na mesma hora, pergunta que tipo de reclamações Savin recebeu. Ele responde que as queixas falam sobre um cachorro feroz latindo na montanha e representando perigo para todos. Por isso, os moradores querem que ele seja capturado o mais rápido possível. Então o Kim pergunta se alguém já foi ferido por aquele cachorro. Savin responde que sim, mas depois de pensar um pouco, diz que não, na verdade nunca houve nenhuma reclamação desse tipo. Kim então pergunta a Selena se ela havia mencionado que os cães da raça chama obedecem muito bem aos seus donos. Ela responde que, como já havia dito antes, eles são conhecidos por sua lealdade excepcional. No dia seguinte, Selena quer saber por que vieram até ali em vez de tentar capturar o cachorro.
Ele responde que agora estão procurando o antigo dono do animal. Ela fica confusa e diz que eles não têm tempo para isso. Seria melhor simplesmente capturar o cachorro. Poderiam colocar comida em uma armadilha e atraí-lo para uma gaiola. O prota responde claramente que o cachorro não seria atraído por comida. Ele está muito magro, mesmo sendo um cão de caça. Existe algo que ele considera mais importante do que a própria fome. Algo como uma ordem dada por seu dono. Kim imagina uma cena igual àquele filme que passava na sessão da tarde. Um homem diz ao cachorro que voltará em breve, e que ele deve ficar esperando e jamais abandonar aquele local. Kim diz que conheceu pessoas assim em seu mundo. Pessoas inúteis que mandavam seus cães não o seguirem quando decidiam abandoná-los. E se encontrar alguém assim, vai arrastá-lo de volta até o cachorro para que veja com os próprios olhos o estado do animal que abandonou. Ele começa a perguntar às idosas sobre o antigo dono do cachorro. Uma delas responde que também gostaria de saber quem ele é. Outra comenta que o marido de Gavril trabalha cortando madeira e que nem consegue trabalhar por causa daquele cachorro. As crianças respondem que suas mães não permitem que subam a montanha por causa do cachorro. Sem conseguir nenhuma informação útil, o prota encontra um velho e pergunta se ele sabe alguma coisa. Mas ele mal consegue ouvir o que está sendo dito e acaba não ajudando em nada. Depois de entrevistar tantas pessoas sem sucesso, o Kim pergunta a Selena se realmente existem moradores naquela vila, porque ninguém parece saber de absolutamente nada. Ela responde que, de qualquer forma, todos parecem desgostar do cachorro da montanha. Ele diz que não consegue acreditar que ninguém saiba nada sobre o assunto. Nesse momento, uma garota aparece. Ela diz que os moradores não conhecem muito bem certas pessoas da região. Então pergunta se ele está procurando o dono do cachorro, porque é a primeira vez que alguém procura pelo Sr. Jake. Kim fica surpreso e pergunta se ela realmente conhece o dono do cachorro. Eles caminham até uma casa simples próxima à montanha. O prota comenta que parece que o Sr. Jake morava muito longe da vila. A garota explica que é justamente por isso que os moradores não o conheciam. O Kim se pergunta se o homem realmente vivia sozinho com o cachorro em um lugar tão isolado. Mas a garota diz que não é exatamente isso que ele está pensando. Então ela aponta para o lado e mostra um túmulo. O Sr. Jake faleceu cerca de 2 meses atrás, vítima de um deslizamento de terra. Ele levava uma vida solitária, mas era uma pessoa realmente bondosa. Ele não tinha família, então ela mesma precisou cuidar do funeral. Embora todos estejam amaldiçoando o dono do cachorro, a verdade é que o Sr. Jake não abandonou seu companheiro. Ele simplesmente nunca conseguiu voltar. Ela até tentou levar o cachorro de volta para casa, mas foi inútil e pergunta se o Kim poderia ajudar Max, que é o nome do cachorro. Ele fecha o punho com força, faz uma reverência diante do túmulo e pede que o Sr. Jake descanse em paz. Ele lamenta profundamente o mal-entendido e promete que eles irão resgatar Max em nome do velho. Depois disso, a tarde chega. Savin está perguntando se as pessoas à sua frente não deveriam chegar apenas no dia seguinte. O representante do exército responde que terminaram seu trabalho antes do previsto e, por isso, vieram imediatamente. Savin tenta argumentar, perguntando se eles não poderiam descansar naquele dia e voltar amanhã. Mas o cara questiona por que deveriam adiar aquilo se podem resolver tudo agora mesmo. Já lidaram com feras selvagens antes, e as pessoas também não estão satisfeitas com a situação. Ninguém se importaria se resolvessem tudo um dia antes do planejado. Enquanto isso, dentro da casa do Sr. Jake, Kim percebe um forte aroma de ervas medicinais e se pergunta se o velho era um herbalista. Selena comenta que há algumas roupas penduradas ali. Kim para diante de uma fotografia. Ele observa a imagem do Sr. Jake sorrindo feliz ao lado de Max e conclui que o velho realmente amava seu cachorro. E isso faz querer descobrir o que realmente aconteceu. Selena comenta que, aparentemente, o Sr. Jake estava procurando mandrágoras. Kim pede que ela explique melhor. Ela mostra um cartaz e diz que está falando da planta mostrada ali. O prota acha que já viu algo parecido em algum filme. Ela então pergunta se ele nunca ouviu falar de uma planta que grita. As mandrágoras são consideradas extremamente raras e muito difíceis de colher, mas possuem um valor tão alto que qualquer herbalista sonharia em encontrá-las. Enquanto observa a fotografia, ele começa a suspeitar de alguma coisa. Pouco tempo depois, algo chama a atenção de Max. Há 2 meses atrás. O Sr. Jake estava em uma pequena caverna junto com Max quando começou a chover. Ele acendeu uma fogueira e o Max tremia de frio. O velho pegou um pano e começou a secá-lo. Ele pediu que ficasse parado ou acabaria pegando um resfriado por causa da água. Depois de ser seco, Max pulou alegremente sobre o dono. O velho sorriu ao ver a felicidade do cachorro. Apesar de tudo, foi um alívio terem encontrado abrigo da chuva. Ele nem sabia que existia uma caverna naquele lugar. Mas, ao se virar, percebe algo estranho. Uma planta brilhante. Analisa a luz emitida por ela, o formato de suas folhas e chega a uma conclusão de que era uma mandrágora. A mesma planta que ele procurava há tanto tempo. Ele jamais imaginou ver uma pessoalmente, acreditando que só existia nos livros.
Então decide que precisa voltar para casa para buscar os equipamentos adequados para coletá-la. O cachorro queria acompanhar seu dono. Mas o Sr. Jake deixou claro que iria sozinho, já que o local não era longe e voltaria em breve pedindo que Max esperasse ali. Aquele era seu dia de sorte. Assim, Max permaneceu exatamente onde lhe foi ordenado, enquanto o velho voltou para casa para buscar seus equipamentos. No entanto, enquanto caminhava pela montanha, o Sr. Jake ouviu um barulho estranho. Infelizmente, foi nesse momento que ocorreu o deslizamento de terra que acabou tirando sua vida. Enquanto isso, Max continuou esperando por seu dono. Até que, certo dia, algumas pessoas que exploravam a região o encontraram. Elas imediatamente se perguntaram o que um cachorro estava fazendo em um local tão isolado. Provavelmente havia sido abandonado pelo dono. Um deles comentou que aquilo era muito triste e perguntou se deveriam alimentá-lo. Mas, quando se aproximaram, Max ficou furioso. As pessoas disseram que era perigoso demais e fugiram. Depois que foram embora, Max voltou para o mesmo lugar e continuou esperando seu dono retornar. De volta ao presente, Max sente um cheiro estranho. Logo depois, ouve passos se aproximando. São os membros do exército. Savin tenta convencê-los de que não há necessidade de agir tão rápido. Já está ficando tarde e que todos deveriam procurar um lugar para passar a noite. Enquanto ficam diante do cachorro, que rosna ferozmente, o comandante pergunta aos soldados se trouxeram dardos tranquilizantes suficientes. Eles respondem que sim, afinal, trata-se de um cão da raça chama. Savin faz tudo o que pode para ganhar tempo. Pergunta se não poderiam esperar pelo menos mais uma hora, pois contratou alguém para resgatar o cachorro. Existe uma história por trás daquele animal, já que ele nunca machucou ninguém até agora. O soldado se vira com um olhar sério e pergunta se o Sr. Savin realmente acha que eles estão ali para se preocupar com as circunstâncias de um cachorro. Embora compreenda que a situação possa ser triste, sua obrigação é garantir a segurança dos moradores. Dizendo isso, aponta sua arma para Max, que apenas abaixa a cabeça. O soldado se prepara para atirar, mas alguém surge de repente e coloca a mão sobre a arma, impedindo o disparo. Ela diz que ele está agindo precipitadamente e explica que está ali para resgatar o cachorro. Nesse instante, alguém se aproxima de Max chamando-o pelo nome. Na visão do cachorro, parece que seu dono voltou. Ele vê o Sr. Jake perguntando se esperou por muito tempo, pois finalmente veio buscá-lo para levá-lo para casa. Imediatamente, Max começa a abanar o rabo. Ele late alegremente e tenta brincar. Mas, infelizmente, não é o Sr. Jake, é o prota que pede desculpas e diz que não é a pessoa que ele estava esperando. Mesmo assim, chama o cachorro para voltar para casa. Mais tarde naquela noite, em outra parte da floresta, um veado corre desesperadamente. Ela para por um instante para verificar se ainda está sendo perseguida. E realmente está, um olhar sinistro surge na escuridão. Então a criatura misteriosa ataca o animal que tentava escapar pela mata. No dia seguinte, alguém implora pela ajuda do protagonista. O prota fica atordoado com o que vê e comenta que ela está tão gorda que mal consegue se mover. O animal é um hamster da raça orelha caída chamado Ping Ping. O dono pega o bichinho nos braços e diz que o Kim está exagerando. Ping Ping é magro e sempre foi muito comportado. Além disso, afirma que ele só faz 7 refeições por dia. O prota deixa claro que, se o animal continuar daquele jeito, poderá desenvolver uma doença séria. Depois disso, chama o próximo cliente. É o Savin, que pergunta como Kim está. Ele se lembra de que Max finalmente desceu da montanha com eles e voltou para a vila. Mesmo assim, o cachorro ainda não conseguia aceitar completamente a morte de seu dono. Todos ficaram com o coração partido ao vê-lo permanecer durante muito tempo ao lado do túmulo do Sr. Jake, recusando-se a ir embora. Felizmente, parece que ele finalmente começou a confiar na pessoa que continuou cuidando dele com insistência e carinho. Ele pergunta a Savin por que o velho está ali e questiona se aconteceu alguma coisa com Max. O velho diz que não é isso. O prota se aproxima da mandrágora. Selena não entende porque ela está acima da terra. O Sr. Jake descobriu essa mandrágora e eles decidiram guardar ela em homenagem a ele. Mas ao ser colocada no vaso, ela simplesmente pulou para fora. Além disso, ela não para de gritar, ninguém mais aguenta. O velho implora pro Kim ficar com aquilo. Ele diz que cuida de animais e não de plantas. O velho comenta que aquilo não é um animal ou uma planta, e sim um demônio, então o prota manda ele levar para a igreja. Alguém diz que o demônio está acordando, então eles saem correndo dizendo que agora está sob os cuidados do Kim. O prota já viu abandonarem animais, mas uma planta é a primeira vez. Selena explica que as mandrágoras são ervas medicinais muito valiosas. Não apenas as folhas e os caules, mas até mesmo as raízes podem reviver os moribundos. O prota ressalta que não importa o quão valiosa seja uma erva medicinal, de que adianta se você não consegue controlá-la. Ela percebe que a planta está acordando e os dois tapam os ouvidos. Se ele não bloquear os ouvidos corretamente, seus tímpanos vão explodir. Ele se prepara para o pior, e queria ter ali seus fones de ouvido com cancelamento de ruído, que ainda nem terminou de pagar.
Porém, quando a mandrágora desperta, ela fica encantada pelo prota, que pergunta o que está acontecendo. Selena diz que parece que a planta está interessada nele, mas logo muda de ideia e pede para Kim tirar o colar que está usando. Ele segura o colar e assim que a mandrágora vê o colar, fica ainda mais fascinada e começa a dançar. Ele quer saber que diabos está acontecendo. Selena comenta que parece que a planta está dançando porque está de bom humor. O protagonista fica impressionado ao ver a mandrágora dançar tão alegremente e pensa que ela parece um brinquedo de girassol dançante que um amigo dele tinha em casa. Enquanto isso, Selena continua observando o colar no pescoço de seu chefe. Ela pede que ele mantenha o colar visível e no pescoço por enquanto. Ele concorda, já que nunca cuidou de uma planta antes. Depois de algum tempo, a noite cai e alguém bate à porta da clínica. O prota começa a acordar e se pergunta quem diabos poderia ser. Quando abre a porta, deixa claro que atendimentos de emergência durante a noite têm uma taxa adicional de até 30%. A mulher coloca seu pet gravemente ferido sobre a mesa e implora ao médico que o salve. O prota pega uma vela e pergunta se o animal foi atacado por um predador. Ele acha que será difícil estancar o sangramento. Selena aparece e diz que as folhas de mandrágora têm um poderoso efeito hemostático. Kim rapidamente pede que ela traga apenas uma folha, mas a mandrágora parece confusa ao ver Selena. Ela, percebendo como a planta está encarando, diz que provavelmente é melhor que ele mesmo vá pegar a folha. O prota se aproxima da mandrágora, tentando entender por que ela não pode simplesmente pegar uma folha. Assim que o vê, a mandrágora se anima. Em seguida, ela arranca uma de suas próprias folhas e a entrega para Kim, que observa tudo horrorizado, perguntando-se o que diabos está acontecendo. Depois de aplicar o tratamento com a folha de mandrágora, ele comenta que foi incrível como o sangramento parou instantaneamente. A mulher agradece ao médico, ela jamais esquecerá esse favor, até mesmo depois de ir pro além. Ele diz que o animal precisará de acompanhamento por algum tempo. Então, volta para sua cama pensando que finalmente poderá tentar dormir um pouco. No entanto, 30 minutos depois, enquanto dormia tranquilamente, outra pessoa começa a gritar pedindo ajuda. Outra criatura com o mesmo tipo de ferimento da anterior. Ele foi atacado pela mesma criatura de antes. Não se trata de um ferimento causado por caça. Então considera que talvez quem fez aquilo estivesse apenas brincando, como um verdadeiro maníaco. O dono do animal pergunta o que ele quer dizer com isso. Selena diz que também nunca ouviu falar de algo assim e quer saber se pode ser algum tipo novo de monstro. Nesse momento, a criança que está com a mãe começa a gritar, dizendo que sabe quem é o culpado. É o lobo de estimação do Barão Doyle, porque sabe que ele costuma passear pela floresta com aquele lobo e que brincar com animais mais fracos é seu passatempo favorito. Quem quer saber se não existe nenhuma autoridade para impedir aquilo e se as pessoas simplesmente deixam acontecer. Essa sociedade feudal baseada em classes é realmente irritante. Depois disso, uma semana se passa e várias pessoas aparecem pedindo ao Kim que salve seus animais de estimação. Ele grita que não aguenta mais e que não pode continuar vivendo daquele jeito. Então pega uma tocha e vai para as ruas junto com várias outras pessoas, convocando uma revolução de classes e exigindo que o Barão Doyle apareça para dar explicações. O prota começa a gritar cada vez mais alto para que o barão apareça, então alguns soldados aparecem. O líder deles pergunta imediatamente quem é o Kim Ojin. Ele fica nervoso, pensando que identificaram o líder da revolução e que irão puni-lo, mas fica confuso quando eles se curvam diante dele. O soldado diz que irá escoltá-lo até o castelo. Quando chegam lá, Kim vê o lobo do Barão Doyle com o mesmo ferimento que todos os outros animais que ele tratou durante a última semana. O lobo se chama Magma, pertence a uma raça de lobos com presas vermelhas e adora batatas doces. O barão implora ao prota que salve seu amado animal de estimação, dizendo que o recompensará generosamente se conseguir. Kim e Selena observam o lobo, perguntando-se que diabos está acontecendo. Enquanto isso, de volta à cidade, alguém está gritando e perguntando se todos já ouviram que monstros apareceram na floresta oeste e que até mesmo o lobo do barão foi atacado. Alguns moradores não acreditam que seja um monstro comum e que até ouviram dizer que se trata de uma fera gigantesca. Outro morador afirma que, depois dos animais, o monstro irá atrás das pessoas. Por isso, alguns começam a considerar evacuar para a Vila Baixa antes que seja tarde demais. No entanto, alguém aparece e diz para todos não se preocuparem, pois o Barão Doyle iniciou uma operação de subjugação do monstro. Estão montando uma armadilha gigante para capturar a criatura e soldados estão patrulhando dia e noite, então é apenas uma questão de tempo até que a besta seja capturada. O protagonista odeia ouvir isso, porque sabe que o barão apenas chorou, reclamou e deixou tudo nas mãos de seus subordinados. Ele se lembra do barão fazendo birra no chão e implorando aos seus homens que capturassem urgentemente a criatura que atacou seu animal de estimação. Enquanto vê as pessoas elogiando o nome do Barão Doyle, pensa que aquilo é pura manipulação da opinião pública e nem imaginava que algo assim pudesse existir na Idade Média. Selena comenta que ele está com um olhar suspeito. Então Kim pergunta se os animais tratados na clínica até agora foram atacados principalmente na Floresta Leste, próxima da vila,
já que o local onde o lobo do barão foi atacado fica nas profundezas da floresta oeste, longe da vila. Além disso, o local onde o barão está liderando seus soldados na operação de caça ao monstro também fica na floresta oeste. Assim, embora pareça lógico concentrar a investigação nas áreas recentemente afetadas, é estranho que ninguém tenha sequer considerado investigar a floresta leste. Na opinião dela, também existem muitos pontos suspeitos, já que a floresta oeste é um lugar onde os moradores normalmente não vão. Ele acha isso estranho e ela conta que já ouviu muitas histórias de fantasmas e rumores circulando sobre aquele lugar. Então alguém aparece na janela dizendo que eles já esperaram tempo suficiente e que deveriam entrar. Os itens encomendados estão prontos e cada um deles foi feito à mão, moldado por sopro utilizando vidro reforçado misturado em altas temperaturas com pó de alberium, tornando-o resistente a impactos. Ele utilizou couro de cervo tratado com revestimento impermeável e que as agulhas foram fabricadas fundindo ouro e aço. O prota elogia a tecnologia daquele mundo, admirado por tudo ser produzido artesanalmente. O velho diz que seguiram exatamente o projeto, mas enfatiza que foi o trabalho mais difícil que já realizaram e que provavelmente não conseguirão fazer algo semelhante novamente. Ele diz ao velho para não falar isso. Em seguida, coloca várias moedas de ouro sobre a mesa e pergunta se ele foi devidamente recompensado pelo serviço. O velho responde que sim e uma parceria formada. Depois disso, o artesão fabrica uma garrafa especial de vidro reforçado com uma mangueira feita de um material semelhante à borracha, um instrumento de medição e uma gaiola feita de madeira de bétula. Ele mostra a planta de seu consultório e enfatiza que mais equipamentos serão adicionados gradualmente e que pretendem reformar o interior da clínica conforme mostrado no projeto. O hospital ficará moderno e os incivilizados certamente irão elogiá-lo. Então, o Kim ouve alguém pedindo para entrar. Várias pessoas começam a trazer produtos para dentro da loja. Selena explica que são ervas medicinais. Ela mostra algumas e diz que a erva Flora de Luna pode ser misturada com água para ser ingerida ou triturada até virar pó para ser inalada, e que sozinha é capaz de induzir o sono. A erva Lágrimas do Barão funciona como analgésico e que, ela cura dores abdominais. Além disso, se a Semalon haste for fervida e consumida, ela interrompe a tosse, enquanto o suco da fruta fluna possui um forte efeito desinfetante. O prota examina o catálogo de ervas, e pergunta se existe alguma especiaria capaz de reduzir a pressão arterial e a glicose. Ele chega até a encontrar ervas que curam câncer e demência, sabendo que coisas assim não existiam em seu mundo anterior. Selena faz uma brincadeira, dizendo que ela deveria transmitir sua sabedoria para aquele homem ignorante. Nesse momento, um dos moradores grita para que ele venha rapidamente. Ela ouviu que os soldados do barão conseguiram capturar a criatura. Mais tarde, na floresta, muitas pessoas se reúnem para testemunhar a captura do monstro, incluindo o Barão Doyle e seus soldados. Kim fica preocupado ao ouvir um barulho alto, quase como o rugido de um dragão, e se pergunta que tipo de criatura poderia ser. A besta conseguiu quebrar a armadilha e escapar novamente. Os soldados ordenaram que os cães de caça persigam a criatura, e eles partem em disparada. No entanto, o prota observa a silhueta da criatura e fica ainda mais preocupado. Porém, assim que os cães conseguem cercá-la, todos percebem que se trata apenas de um gatinho. Eles observam a criatura por alguns instantes e um dos soldados se vira para o barão e diz que, não importa por qual ângulo se olhe, aquilo parece apenas um gato de rua. Mas o barão não se importa e grita que o animal diante deles é a criatura responsável por todos os problemas. Até mesmo seu lobo está tremendo de medo. Ele manda a todos observarem bem as garras e presas malignas da besta. Entretanto, o Kim não consegue acreditar no que vê e pensa que, não importa como olhe para a situação, tudo que enxerga é um valentão rico e extremamente poderoso implicando com um órfão socialmente desfavorecido que vive sendo alvo de perseguições e intimidações. O barão ordena que joguem a rede sobre o animal. Em seguida, um soldado diz para que o prendam com correntes e pesos. Depois de imobilizarem o gatinho, eles começam a querer que a fera seja queimada, o que deixa o protagonista horrorizado. Doyle exige que a criatura seja arrastada viva para ser executada diante de todos. O prota, observando a expressão dos soldados, conclui que aquilo é claramente abuso contra animais. Nesse momento, um trauma de sua vida passada é despertado. Ele se lembra de quando um garoto levou um gato para que ele o examinasse. O menino explicou que costumava alimentá-lo no distrito comercial, mas não o via havia algum tempo e queria saber se alguém havia feito algo contra ele. Ao ver o estado do animal, Kim ficou tremendo de raiva. Aquele era o caso número 1 do tipo de tutor que ele mais odiava: abusadores de animais. Ao se lembrar disso e ver os soldados gritando para se apressarem em capturarem o animal, ele perde o controle e grita para que todos parem, calem a boca e tapem o nariz. Os soldados e o barão olham. Ele pede que observem atentamente a testa do monstro, pois é claramente um demônio. Tanto Doyle quanto Selena ficam confusos. Ele destaca o evidente formato da letra M e a cicatriz acima dela. Kim pensa que vai agir como alguém totalmente medieval e continua dizendo que aquela é a marca do grande demônio que trará uma praga mundial, a marca de Gerona, a grande pandemia. Todos ficam se perguntando se aquilo pode realmente ser verdade.
Kim explica que o primeiro mensageiro demoníaco responsável por espalhar a praga foi um pequeno rato. Um gato que devorou muitos desses ratos e acumulou poder mágico tornou-se um disseminador da doença ainda mais perigoso do que os próprios ratos. O animal diante deles é a própria praga de Gerona. Se a doença começar a se espalhar, metade da população desaparecerá. Os soldados começam a falar que jamais ouviram falar de algo assim em toda a vida. Um deles se vira para perguntar ao Barão Doyle o que ele pensa sobre aquilo. O barão pergunta se aquilo é realmente verdade. Ele responde que sim, é algo que aconteceu no lugar de onde ele veio, e que, para derrotar esse demônio, o mundo inteiro precisou travar uma guerra contra a praga. A criatura ainda é jovem e que, em seu mundo, eles criaram uma cura para subjugá-la, algo que também podem fazer ali. Em seguida, ele se vira para Selena e pergunta se está certo. Kim pisca para ela, pensando que sua assistente precisa entrar na encenação e confirmar sua história. Selena responde que isso é bastante possível e que, se utilizarem o sangue do gato junto com certas ervas, talvez consigam criar uma cura para a epidemia. Kim espera pela resposta do barão, imaginando o que fará caso seu plano não funcione. Então o soldado comenta com o barão que toda aquela história é absolutamente absurda. Doyle dá uma semana ao prota. Depois disso, a criatura será executada diante de todos. Depois disso, Kim retorna à clínica. Ele admite que está realmente assustado e agradece a Selena. Ela é melhor mentindo do que ele imaginava. Ela responde que nunca mentiu e explica que realmente seria possível criar uma cura usando o gato e a mandrágora. No entanto, apenas uma não seria o suficiente. Era necessário triturar centenas de raízes de mandrágora. Ela quer saber por que seu chefe tentou salvar o animal. Colocou o gatinho para dormir com alguns comprimidos, mas será difícil lidar com ele quando acordar. Ele explica que o pequeno animal não é o responsável pelos ataques aos animais da vila. Ele registrou os sintomas e os ferimentos de todos os animais feridos até agora. Os animais da vila apresentam feridas com tamanhos e formatos semelhantes, mas Magma, o lobo do barão, é diferente. O tamanho das garras, o formato dos ferimentos e até a gravidade das lesões sugerem que ele foi atacado por um animal completamente diferente. Selena então conclui que Magma é quem vinha ferindo os animais da vila até agora, mas pergunta se o responsável por atacar Magma é o gatinho. O prota responde que sim, mas sente que há algo estranho nessa história. Se o barão Doyle usou sua influência para encobrir os crimes de Magma, por que agora está transferindo a culpa para outro animal e tentando capturá-lo em uma operação tão grande? Talvez aquela operação exagerada tenha como verdadeiro objetivo capturar especificamente o gato. Selena concorda, dizendo que isso explica por que o barão tentou capturar o gato em vez de eliminar e também porque acreditou tão facilmente na mentira. A marca na testa do gato a incomoda. Aquilo não parece um ferimento comum. É estranho que ele tenha tantas cicatrizes antigas nas patas. Ao ouvir isso, Kim declara que fará tudo o que puder para descobrir a verdade. Selena pensa que, no início, acreditava que seu chefe era apenas um veterinário ganancioso, mas agora percebe que ele é muito mais impressionante do que parecia. Porém, logo em seguida, ela o vê acariciando o gato enquanto balança o traseiro e faz uma expressão engraçada. Ao perceber que ele não pretende parar, ela fica sem palavras e se pergunta se ele não é simplesmente um maluco. Depois de algum tempo, sons altos começam a sair de dentro da clínica. As pessoas do lado de fora se perguntam o que está acontecendo, nunca ouviram um som tão aterrorizante antes. Um dos moradores grita perguntando se eles ainda não ficaram sabendo. O veterinário Kim está lutando contra um demônio e também purificando o demônio responsável pela praga. As pessoas começam a imaginar que o prota é um mago vindo de outro mundo. E assim, a opinião pública daquela era medieval começa a se formar, com todos torcendo pelo protagonista. Enquanto isso, ele está apavorado, implorando para o gato começar com apenas uma colherada, mas o felino responde dando um tapa na cara dele. Kim observa o gato e pensa que seu temperamento é muito agressivo. Selena percebe algo estranho e pergunta ao seu chefe se o gato parece menor em comparação com 3 dias atrás. Ele diz que sim, e que não é apenas o peso. O tamanho do corpo dele também diminuiu. Isso é esperado de um monstro e que talvez seu corpo esteja encolhendo devido ao esgotamento mágico. Ele diz que tenha magia ou não, a criatura precisa comer alguma coisa. Ela não come há 3 dias e a fome a deixa irritada, e a irritação consome energia, o que a deixa ainda mais faminta, criando um ciclo vicioso de fome e raiva. Em momentos como esse, seria ótimo ter um petisco de gato. De repente, ele sente uma dor estranha no peito e percebe que seu colar está brilhando. Surpreso, ele vê algo saindo de dentro dele e disparando diretamente em direção ao gatinho. Mesmo estando furioso, o pequeno acaba sendo atingido pelo petisco e, instantaneamente, fica completamente dócil. Kim aproveita a oportunidade, pega a criaturinha no colo e começa a mimá-la. Selena vê a cena e fica sem reação. Ele continua enchendo o gatinho de carinho e Selena percebe algo importante. Observando a testa do animal, todas as suas dúvidas foram respondidas. A criatura diante deles não é um gato comum. Ela então se recorda da história dos monoceiros, leões com chifres que existiam na época em que os dragões ainda viviam e a mana preenchia o mundo.
Eles eram conhecidos como bestas divinas e reverenciados como seres sagrados. Onde quer que seus chifres tocassem, levavam água para terras áridas e concediam a bênção da luz a regiões de escuridão. Eles podiam realizar tais milagres graças ao coração dos monoceros, que possuía a capacidade de gerar mana. Além disso, dizia-se que o chifre em suas testas era um canal sagrado por onde a mana fluía e que qualquer um que o tocasse não escaparia da morte. Após a grande escassez de mana, a população dos monoceros diminuiu drasticamente e eles passaram a se disfarçar como pequenos animais para se proteger. Contudo, sem jamais perderem o orgulho de serem bestas divinas, dizia-se que nunca haviam sido domesticados por ninguém, exceto por uma única pessoa, o espírito da cura. Depois que o gatinho come vários petiscos, o prota tenta ensiná-lo a usar a caixa de areia e consegue. Ele fica animado ao ver aquilo. E é chamado de espírito da cura Kinojin, já o gatinho feliz é a lendária besta divina. Kim dá mais um petisco ao gatinho e o elogia, chamando-o de máquina de fazer cocô. Selena não consegue acreditar no que está vendo. Enquanto isso, no castelo do Barão Doyle, ele está furioso ao descobrir que a criatura comeu tranquilamente. Um de seus subordinados confirma a informação e diz que, enquanto observava o veterinário, viu Kim segurando a criatura como se fosse um bebê, enquanto ela ronronava e comia numa boa. Ele diz que isso parece impossível, um de seus guardas avisa que precisam de uma ordem, e pergunta se o gato realmente não é apenas um felino comum. Doyle explica que os monoceros são seres que não podem ser domesticados por humanos e que, não importa o quanto tenham perdido de seu poder, jamais devem ser subestimados. No pior dos cenários, ele acredita que esses seres podem converter a mana de seus corpos em veneno e autodestruição, capaz de espalhar uma praga por uma nação inteira. Ele se recorda do protagonista dizendo que aquilo era algo que realmente aconteceu em seu mundo e que o mundo inteiro precisou lutar contra a praga durante anos. Então ele se lembra de uma antiga crença segundo a qual os monoceros nunca aceitavam comer nada oferecido por humanos. Pensando nisso, ele reflete sobre o veterinário e se pergunta se ele conhece algum método especial que ninguém mais conhece. No dia seguinte, a nova funcionária do Prota pede à guardiã fada cor-de-rosa que, por favor, entre na sala de consulta. Kim pensa que é exatamente assim que o atendimento deveria ser feito. Ele se lembra do péssimo atendimento de Selena, seguido pela violência contra um cliente da clínica e, por fim, do pedido inesperado de folga temporária, sem mencionar as faltas não autorizadas anteriores. Ela havia dito que ficaria ausente por alguns dias. Aquilo já era motivo mais do que suficiente para uma demissão por justa causa. Por isso, pediu urgentemente ajuda a Pili, que mora nas proximidades, oferecendo 2 moedas de prata por hora. Logo percebeu que ela era excelente no atendimento ao público, adorava animais e possuía uma postura extremamente dedicada e proativa. Então começa a notar uma sensação estranha no peito enquanto observa desempenhando as funções de Selena, chegando até a pensar que talvez pudesse contratá-la em tempo integral. No entanto, ao olhar ao redor, se pergunta por que tudo está tão silencioso, já que normalmente, com animais chorando, brigando e fazendo bagunça, o local costuma ser bastante barulhento. Porém, por algum motivo, todos os animais e clientes parecem tranquilos. Ele não percebe que tudo acontece por causa do gato, que está emitindo uma aura divina. No dia seguinte, Kim chama o próximo cliente e percebe que se trata do dono de Ping Ping. Ele se pergunta como aquilo aconteceu, já que se lembra de que Ping Ping pesava apenas cerca de 500 gramas, mas agora parece ter aproximadamente 10 quilos. Ele quer saber se um hamster realmente pode ficar tão grande assim. O dono fica confuso e pergunta o que é um hamster, dizendo que seu animal de estimação é um flopier. O prota se lembra de que as pessoas daquele mundo não sabem o que é um hamster. O dono de Ping Ping pergunta se o Kim está falando sério quando diz que não sabe o que é um flopier. Kim, sem jeito, responde que não é bem isso. Nesse momento, Pili aparece e explica que seu chefe veio de outro mundo, por isso utiliza palavras diferentes das que eles conhecem. É por isso que ele consegue realizar tratamentos médicos que nenhum médico local seria capaz de fazer. O dono do pet comenta que parece que o protagonista estudou no exterior. Empolgado, Kim anuncia que vai contratar Pili em tempo integral. Depois disso, ele volta a analisar Ping Ping. A cor de sua pelagem é incomum, mas, pelas características, ele é definitivamente um hamster, talvez afetado por algum feitiço que fez seu corpo crescer. Nesse momento, o gato não gosta de alguma coisa e salta sobre Ping Ping. Quando tenta atacá-lo, a criatura se divide em 3, deixando todos completamente chocados. Kim fica pensando que o mundo em que vive atualmente é insano. Ele implora para que pelo menos as leis básicas da física funcionem ali. O dono começa a tremer ao ver seu animal de estimação, e o prota tenta acalmá-lo. Porém, o homem acha aquilo maravilhoso e imediatamente pergunta quais nomes deveria dar a eles. Mas um dos bichinhos salta, fazendo os outros 2 saltarem também, assustando todo mundo. Agora que o corpo do animal está menor, sua agilidade também parece ter aumentado. Então alguém aparece, pega o primeiro, pega o segundo. É Selena. O terceiro ela captura com a própria boca, afirmando que aquele animal não é um flopier. Elas na verdade são blobs. E pergunta onde o dono conseguiu aqueles animais.
Ele responde que também não sabe e que apenas os recebeu de presente de seu pai. Mas agora quer saber se seu animal de estimação é algum tipo de criatura demoníaca. Selena diz que pretende investigar isso, e enquanto coloca as pequenas criaturas em uma gaiola, deixa claro que elas precisarão ser internadas. O dono pergunta por que e o que está acontecendo de repente. Selena fica séria e diz para ele não se preocupar, garantindo que não pretende dissecá-los. Kim, sentindo-se constrangido, enfatiza que eles não realizam nenhum tipo de prática médica antiética e sem autorização do proprietário, ele não pode fazer nada. Depois de um tempo, Selena explica que os Bloobs não são animais que surgem naturalmente. Eles foram criados através dos experimentos de um mago louco e são considerados fracassos. Kim pergunta se cientistas malucos realmente existem naquele mundo. Ela comenta que, na verdade, esse chamado mago louco não é uma pessoa tão ruim assim, embora isso obviamente não desculpe seus erros. Ela acreditava que todos os Bloobs já haviam desaparecido e que nunca esperava voltar a encontrá-los em um lugar como aquele. Ela diz que já se passaram 100 anos. Ao ouvir isso, o prota fica chocado e pergunta quantos anos ela tem. Nesse momento, Sunja, que é o nome do gato, parece desconfortável, e o protagonista rapidamente pergunta se há algo errado. Então alguém bate na porta e grita, exigindo que Kim a abra imediatamente. Logo em seguida, os guardas anunciam que o barão está ali e que precisa falar com ele imediatamente. Com isso chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou e quer a continuação, deixe o like e se inscreva no canal. Nós só vimos 10 capítulos até agora, e essa obra ainda tem vários capítulos pela frente. Tamo junto e até a próxima!